Seu filho chega da escola com um saquinho de doces de Cosme e Damião. Você agradece? Deixa ele comer? Essa situação simples esconde um dilema espiritual profundo que muitos cristãos enfrentam. Nos próximos minutos, vamos analisar biblicamente os 3 erros que podemos cometer. E mais importante, como agir com sabedoria e graça. Para o cristão que busca viver segundo a totalidade da Escritura, surge uma pergunta válida: qual é a nossa posição diante disso? Muitos, com a melhor das intenções, acabam cometendo erros que, embora sutis, nos afastam da pureza da adoração que Deus requer. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é o da associação cultural. É o pensamento de que é apenas uma festa, são só doces para as crianças, não tem nada a ver com religião para mim. No entanto, a Bíblia nos chama para um padrão mais elevado de discernimento. Em Êxodo, capítulo 20, Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos. E o primeiro deles é cristalino: não terás outros deuses diante de mim. Este não é apenas um comando contra a adoração de estátuas de ouro. É um princípio fundamental sobre a exclusividade da nossa devoção. Quando participamos, mesmo que de forma passiva ou apenas pela cultura, de festividades que têm em sua raiz a veneração a figuras humanas, por mais nobres que tenham sido, corremos o risco de diluir essa exclusividade. A questão não é se você está se curvando a uma imagem, mas se você está validando um sistema de crenças onde a honra, que deveria ser direcionada unicamente a Deus, é atribuída a homens. Se você busca aprofundar seu entendimento da palavra, já se inscreva no canal e ative o sininho. Este erro é sutil, porque se disfarça de inocência. Mas a palavra de Deus nos chama para sermos diferentes e para examinar todas as coisas, retendo o que é bom. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se toda bênção e provisão vem de Deus, por que associaríamos a distribuição de bênçãos, mesmo que simbolicamente através de doces, a outros nomes que não o de Jesus? Essa pergunta sobre a origem de toda bênção nos conduz diretamente ao segundo erro que muitos evangélicos cometem, muitas vezes sem perceber a gravidade teológica por trás dele: o erro da intercessão equivocada. Quando a cultura ao nosso redor eleva figuras históricas, como Cosme e Damião, ao status de santos protetores ou intercessores, a nossa resposta como cristãos precisa estar firmada na rocha da Escritura. A Bíblia é enfática e maravilhosamente clara sobre quem é o nosso canal de acesso a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve uma das declarações mais importantes de toda a fé cristã: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Observe a exclusividade nesta frase: um só Deus e um só mediador. Não há espaço para um comitê de intercessores. Jesus, por seu sacrifício perfeito, rasgou o véu e nos deu acesso direto ao trono da graça. O livro de Hebreus, no capítulo 4, nos convida a nos aproximarmos com toda a confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Através de quem? Através do nosso grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Quando uma pessoa, mesmo que de forma simbólica, faz um pedido a qualquer outra figura que não seja a Trindade, está, na prática, ignorando o papel único e suficiente de Cristo. Isso está fazendo sentido para você? Deixe um amém nos comentários se você crê que Jesus é o único mediador. O erro, portanto, não está em reconhecer que Cosme e Damião foram homens bons. O erro fatal está em atribuir a eles um papel que a Bíblia atribui exclusivamente a Jesus.
Ele é o único caminho, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Esta verdade não é uma opinião, é o coração do Evangelho. Mas alguém poderia argumentar, e a festa em si, participar sem a intenção de adorar, ainda é um problema? Esta pergunta nos leva ao terceiro e mais profundo erro. Chegamos agora ao erro mais grave e o mais ignorado por muitos, o de participar do sincretismo espiritual. Imagine um copo com água pura, representando a nossa adoração a Deus. Agora, imagine que alguém adiciona uma única gota de outra substância. Você ainda beberia? Mesmo que a gota pareça inofensiva, ela altera a pureza da água. O sincretismo funciona de forma parecida, misturando elementos de outras crenças à fé cristã. Quando analisamos a celebração de Cosme e Damião no contexto brasileiro, é impossível ignorar sua profunda conexão com religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Nessas tradições, Cosme e Damião são sincretizados com os ibejes, orixás crianças, entidades espirituais que são cultuadas. A distribuição de doces, para eles, não é apenas caridade, é uma oferenda, um ritual específico para agradar estas entidades. A Bíblia nos dá advertências severíssimas sobre misturar a adoração ao Deus verdadeiro com práticas de outras religiões. Em Êxodo capítulo 12, Deus ordena: não adorarás ao Senhor teu Deus da maneira deles. Deus não quer ser adorado da mesma forma que os deuses falsos. Ele requer uma adoração pura, separada e baseada em sua palavra. O apóstolo Paulo retoma esse princípio em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17, onde ele pergunta: que comunhão tem a luz com as trevas? Ele conclui com uma ordem direta: por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Este é o pior dos erros, porque envolve uma participação, mesmo que ingênua, em um sistema espiritual que a Bíblia explicitamente condena. Não se trata mais de uma lembrança histórica, se trata de se envolver numa prática que, para milhões, é um ato de culto a outras entidades. A ignorância não nos isenta da responsabilidade espiritual. Saber disso muda tudo. Já não é uma questão de só um docinho, mas de fidelidade. Diante dessa verdade, como então nós devemos agir? Entender esses 3 erros não deve nos levar a um lugar de julgamento, mas sim a um lugar de amor pela verdade e desejo por uma adoração mais pura a Deus. Aqui está o que podemos chamar de o plano de 3 passos do cristão para o dia 27 de setembro. Passo 1. Agradecer e abster-se. Quando nos for oferecido um doce ou um convite, podemos, com toda a educação e mansidão, agradecer e recusar. Isso não é ser antissocial, é ser fiel. Como nos ensina 1 Pedro 3,15, devemos estar sempre preparados para responder à razão da nossa esperança com mansidão e temor. Esta é uma oportunidade para explicar, se a porta se abrir, que nossa fé nos ensina a direcionar toda a gratidão exclusivamente a Jesus. Passo 2. Ensinar e criar novas tradições. Especialmente para pais, esta é uma chance incrível de discipulado. Em vez de simplesmente proibir, sente-se com seus filhos e abra a Bíblia. Mostre que Jesus é o nosso único Salvador. E em vez de participar da tradição dos outros, crie as suas. Que tal no dia 27 de setembro fazer um bolo especial para celebrar a doçura do amor de Cristo? Ou usar esse dia para, como família, fazer uma doação em nome de Jesus, ensinando que toda boa dádiva vem do Pai. Passo 3. Estudar e firmar-se na palavra. Não aceite estas palavras como a verdade final. Faça o que os bereanos fizeram em Atos 17. Examine as Escrituras para ver se estas coisas são de fato assim. Leia Êxodo 20, 1 Timóteo 2 e 2 Coríntios 6. Peça discernimento ao Espírito Santo.
A verdade da palavra nos liberta da confusão e da pressão cultural e nos conduz a uma adoração mais íntima ao único que é digno. Se este vídeo trouxe clareza para você, seja um ponto de luz. Envie para um amigo ou para o grupo da sua igreja que precisa discutir este assunto com base bíblica e amor. Vamos juntos edificar uma fé mais forte e feliz.